É uma sacanagem que, por falta de conversas honestas em casa e na escola, a pornografia nos ensine, entre muitas aspas, sobre o que é sexo. Ela faz isso desde muito cedo. E é tão capacitada quanto uma professora de português que escreve tesão com Z. Pesquisas recentes apontam que o primeiro contato explícito com a pornografia acontece aí ao redor dos 7 anos de idade, quando essas crianças mal entenderam como se fazem os bebês. Mas qual o impacto dela na nossa vida adulta? Você consegue assistir a esses filminhos enxergando os efeitos especiais? Ou segue comparando o seu próprio corpo e a sua própria performance a uma ficção? Apaga o histórico de navegação e chega mais. Esse é o Preliminares Podcast com conversas essenciais para o prazer. Olá, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do projeto Afrodite da Unifesp e psicanalista. Oi, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista em formação. E quero começar perguntando para Carol, como que era? A gente tem uma diferença aí de uns 10 anos de idade e eu quero saber, Carol, como que era na tua adolescência o acesso à pornografia? O que era a pornografia em primeiro lugar? Eu acho que era um acesso muito mais restrito do que é hoje. Eu mesma tive pouquíssimo contato na minha adolescência com pornografia. Eu tinha, assim, um tio que morava na casa das minhas primas e que ele via uns filmes tarde da noite. Ou também tinha na TV, né? Eu lembro da Band. Na Band, tinha assim, já. mais tarde, assim. Então, assim, uma coisa, assim, muito restrita que me dava curiosidade. Claro. Mas eu acho que a primeira vez que eu vi mesmo, eu fiquei muito horrorizada. Eu achei aquilo uma coisa muito violenta, agressiva, sabe? Eu não gostei. E foi na TV? Foi tipo VHS? O que era? Você lembra? Sim, acho que foi. Foi alguma fita dessa aí que minhas primas colocaram lá meio na surdina. Uhum. O que tinha mais na minha época era revista de mulher pelada. Uhum. Playboy, essas coisas, sabe? Aí era mais fácil o acesso, mas não era pornô, né? Era nudez, né? Era nudez, exatamente. Era diferente, não tinha o pinto. Verdade. Né? Eu me lembro, assim, que quando eu vi pela primeira vez uma revista, como era? G Magazine era o nome. Eu fiquei também, assim, horrorizada. Eu falei, gente, então isso é um pinto, sabe assim? Uhum. Era uma coisa muito explícita e muito escandalosa, mas ainda assim não era em ação, né? Não era live action, assim, as coisas acontecendo, não era uma penetração, não era, sabe, ejaculação na cara, sei lá o quê. Era muito, 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 muito menos do que o acesso que se tem hoje, né? Que tipo de conteúdo explícito tá à disposição hoje dessa juventude. Esse que é o problema. Hoje, é num toque. Você tem acesso à pornografia. E uma pornografia, às vezes, violenta, às vezes agressiva. Enfim, eu me preocupo muito com esses jovens que acham que transar é aquilo. Uhum. Você sabe que eu lembro dessa história de que na Band, depois da meia-noite, passava alguma coisa, assim, mas também não era nível explícito como que a gente tem hoje, né? Mas era ali pra época. Mas eu lembro que meu primo também, os primos, né? Sempre os primos. Eu lembro que uma vez um primo veio passar o final de semana na nossa casa, na minha família, e ele conseguiu, não tinha aqueles aparelhinhos de TV por assinatura? Sim. Ele conseguiu desbloquear, e aí pra ter acesso a todos os canais, inclusive os canais pagos, canais tipo de sacanagem, né? E eu me lembro que ele desbloqueou aquilo e ele gargalhava e eu tava assim, ó, meio tentando fingir uma naturalidade, mas absolutamente chocada com as imagens. Eu acho que eu devia ter uns 16 anos, 15 ou 16 anos. Assim. Eu acho que é isso que a pornografia traz pra primeira vez que você vê, pelo menos pras mulheres. Aquela, nossa, chocada. Sexo é isso? Então não quero. É meio agressivo, E eu me lembro que não era entre duas pessoas, era um sexo grupal. Então, assim, era uma coisa, era uma loucura, né? De corpos e coisas acontecendo e tal. Mas o que eu quero dizer é que, embora a gente tenha uma diferença pequena de 10 anos, já há uma mudança. Imagina de nós agora pros
para minha filha, para os seus filhos, para o acesso que eles podem ter a um clique de distância, um conteúdo muito mais vasto, diverso, pesado também, e de graça, né? Porque antes a gente tinha essa coisa de você precisava ou fazer uma maracutaia, ou você tinha que ter um dinheiro para alugar um filme lá na locadora, né? Ainda dar um troquinho ali, subornar a tiazinha da locadora. E hoje em dia não, né? Você tem um acesso à internet que não precisa nem ser na sua casa, pode ser em algum lugar público que te dá o acesso a um Wi-Fi, e você navega, assim, por conteúdos extremamente pesados. Né, todo tipo de categoria pornô. Então, eu fico pensando como teria sido a minha formação como pessoa, na minha sexualidade, se eu tivesse tido o acesso que provavelmente a minha filha vai ter nessa geração com a internet a esse conteúdo. Assim. Você acha que as pessoas passam a se comparar muito? Essa é a questão da pornografia, né? A comparação. Para os homens, a questão do tamanho do pênis. Que eu acho que é muito, muito forte, né? E depois, aquelas posições malucas, né? A mulher como objeto. Parece uma boneca de pano, né? Exato. E que tá ali adorando. Eu acho que é isso que as pessoas não entendem, né? Que é tudo uma ficção ali. Muitas vezes aqueles atores estão tomando um monte de Viagra, usando bomba peniana para o pênis parecer maior. Aquelas atrizes, né? Estão fingindo, com certeza estão fingindo. Você sabe que eu já entrevistei várias vezes atrizes pornôs e garotas de programa e tal. E elas me contam coisas assim que eu falo, poxa vida, né? Se as pessoas geralmente soubessem... Eu me lembro quando uma vez uma moça me falou que elas tomavam antes da gravação cerveja, porque cerveja é muito diurética. E aí elas avisavam quando estavam prontas pra fazer xixi. E as pessoas supunham que era... que era uma ejaculação. E na verdade era um xixi causado ali por uma cerveja, sabe? Então os truques de como simular... o sêmen com pasta de dente, creme hidratante, mas não sei o que lá. Então, assim, tudo é uma ficção. Só que se você não tem referências do que é a sexualidade real, né? E você vai pro sexo imaginando que é aquilo que deve ser feito, ou esperando aquilo da tua parceria, fica bem complicado. A pornografia, ela é um exemplo, acho que o maior exemplo do sexo performático. Né? A performance ali, inclusive a performance dos atores, né? É o sexo performático, é o sexo que visa uma penetração profunda, uma posição mirabolante, uma situação, às vezes, de poder. Às vezes não, sempre. De poder, né? Então, é o ápice do sexo performático. Muito do que a gente tenta desconstruir aqui, né, Nath? E o complicado é isso, porque como a pessoa não tem um outro parâmetro, né? Você pega uma criança que, sei lá, começa a perguntar o que é sexo? O que é sexo? E ninguém vai dando essas respostas, óbvio, gente, de acordo com o que aquela criança dá conta de entender, com o que é apropriado para a idade dela, mas você não vai... Gente, hoje o oráculo delas é o celular, é o tablet, vai lá, digita... E não consegue, não tem condições de ler todo aquele conteúdo que o buscador oferece, ela vai em imagens, vai em vídeos e vai descobrir dessa forma, né? Eu digo sempre que quando a gente se omite nessa educação sexual, a pornografia, ela entra nesse lugar, ela ocupa esse espaço. Sim, isso é muito, muito verdadeiro, Nath. E ela, é como você ensinar alguém que vai tirar a carteira de motorista, você fala, olha, para você entender um pouco sobre como são as leis do trânsito, como que se dirige e tal, eu vou te passar um filminho antes. Aí você bota Velozes e Furiosos. E aí aquela criatura... Boa analogia. Aquela criatura vai olhar e falar, então é assim que eu vou dirigir, né? Eu acho que a ideia é um pouco essa, assim. Então, quer dizer que quando eu vou pro sexo, eu tenho que botar essa mulher de 4, eu tenho que enforcar ela, eu tenho que, fazer uma penetração profunda. Dar surra de pinto na cara dela e não sei o quê. Ejacular na cara e tal. E aí você fala, não, meu amigo, pera um pouco, deixa eu te falar. E também, né, essas mulheres que hoje chegam e vem aquela
performance, aquela interpretação do que seria um orgasmo, que pra mim é um exorcismo que acontece, a forma como as mulheres gozam no pornô é um exorcismo, né? Me lembra um pouco aquela cena da... Como é o nome daquela mulher que vai andando de trás? Vai andando assim, tipo, descendo uma escada. Me ajuda, Augusta, quem que é aquele filme de terror? Não é Samara, não. É da Exorcista, né? Que ela desce a escada assim, virada pra trás. Pra mim, o orgasmo da mulher no pornô é isso daí, tá? Só tem um detalhe que na vida real não tem nada a ver com isso. Mas aí as mulheres ficam assim, então, eu não tive um orgasmo porque eu não cheguei nesse nível. E aí você vai perguntar pra essa mulher, você fala, não, você teve, foram uns tremeliques gostosos. Você teve um ápice, relaxou. Ou então uma ideia que você tem que gritar. Que você tem que, né, gemer muito alto, tem que tal, né? E na verdade, não é assim. Exato. Mas fica, né, assim, porque se ainda mais na vida adulta, se esses homens vão consumir esse conteúdo aí, sei lá, 2, 3 vezes por semana ou mais. Então, a gente falou muito de condicionamento no episódio sobre brinquedos eróticos, né? É isso, você também vai gerando um condicionamento. Você fala... eu tô povoando a minha imaginação erótica com coisas que não condizem com a realidade, sabe? E aí você espera aquele tipo de estímulo que é muito mais agressivo ou forte de uma relação sexual que, né, não tem aquilo, não tem aquela carga de intensidade. Por isso que muitos homens, Nath, têm dificuldade de gozar. Isso é um problema que eu tenho escutado. E casada com um urologista, né, Carol? Que eu tenho escutado das minhas pacientes cada vez mais de homens que têm dificuldade de ter orgasmo. Porque eles estão muito condicionados àquele estímulo potente da pornografia e de uma masturbação muito vigorosa que eles têm que fazer. Muita força na mão, muito rápido. Na mão, é isso aí. Condicionados, né? Eu não sei se eu já contei aqui que uma vez eu fui fazer uma orientação, era uma menina, contei que era uma menina, assim, muito bonita, bem minhonzinha, assim, loira, pequenininha e tal, bem Barbie, assim, no sentido de que ela era, sabe, super no padrão, uma menina muito no padrão, assim. E ela tinha lá uma questão e pediu para que eu conversasse com o noivo dela. E a questão era a seguinte, ele não conseguia ejacular no sexo, né? Há muitos anos, já havia muitos anos. Então ele satisfazia ela na cama e depois ele ia pro banheiro pra finalizar sozinho. Não conseguia nem finalizar ali na presença dela, não conseguia. E aí, por quê? Porque ele tava super dependente da pornografia. E a pornografia que ele assistia era uma pornografia bem hardcore. Com mulheres que não tinham nada a ver, nem no padrão físico, nem no comportamento, na atitude, digamos assim, da companheira dele, né? Então, ele havia feito uma diferenciação, assim, uma separação entre... aquela coisa que a gente vê muito, né, da mulher pra casar e a mulher pra transar, e com a mulher pra casar ele não conseguia finalizar, sabe? Então, além de fazer uma super força com a mão, de ficar cansado, inclusive, e aí nenhuma penetração, né, a força do canal vaginal não vai se comparar com a força de uma mão ali. Não tem como. Eu acho que a pornografia, ela às vezes faz vias no cérebro. Faz determinadas vias, faz determinados caminhos que a pessoa vai para aquilo. Sexo é igual aquilo, então ela vai começar uma relação sexual, ela vai para aquilo. Enquanto que, na verdade, a gente precisa fazer outras vias, né? Tentar fazer vias diferentes. A gente tá falando aqui, né, como se a pornografia fosse só uma coisa ruim. Na verdade, é que depende do tipo de pornografia. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque a pornografia, como um instrumento de erotização, ela é interessante, principalmente para mulheres que têm pouco repertório. E aí a gente vai entrar num lugar da pornografia feminista que já tem aí ocupado, graças a Deus, a gente tem cineastas mulheres, né? A gente tem o maior exemplo, a Erika Lust. Eu super curto as coisas que ela faz, porque é uma pornografia que com casais normais, são performances, né? Sim. São pessoas normais. Sim. De pesos, né? Não tem aquele padrão estético, não tem aquele pênis enorme. As narrativas, né, são diferentes também, assim, acho que a pornografia mainstream, ela
de maneira geral, ela vai colocar a mulher num lugar submisso, ela vai ter algum tipo de violência contra essa mulher, e quando a gente vai pensar na pornografia da Erika Lust e de outras mulheres que seguem ali o trabalho dessa diretora, em que toda a equipe é feminina, né? Então, assim, e aí, assim, mesmo, desde quem que fez o roteiro, desde quem fez ali a seleção do casting das atrizes e atores, até quem vai fazer a cenografia, até tem uma pessoa lá que é geralmente uma produtora de intimidade, então que vai ajudar ali nessas cenas para que todo mundo esteja confortável, para que seja uma coisa ética. Exato. Só que, qual é a questão? Para que você tenha todo esse trabalho, para que essa indústria de fato aconteça, ela é muito mais custosa. Ah, sim. E aí, é uma pornografia que você vai ter que pagar para assistir. Enquanto uma pornografia de qualidade, né, ética, que não vai ser essa coisa violenta e, enfim, que vai subestimar as outras mulheres e tudo mais, ela tem um custo. E hoje as pessoas têm tanta coisa de graça disponível que é muito difícil alguém falar... eu vou pagar pra assistir isso aqui, esse conteúdo. Mas vale a pena. É caro, eu acho que vale a pena. Eu sempre indico, eu não indico pra todo mundo, eu acho que tem pessoas que não estão preparadas pra pornografia, que a coisa tem que ir devagar, e aí pra cada... Isso é entra o trabalho do sexólogo, né? Pra cada perfil de pessoa, entender o perfil de pessoa, pra você saber indicar... determinadas coisas. Sim. Né? Então, eu acho que isso aqui vai ser bom pra você, isso aqui não vai. Porque nem todas, principalmente mulheres, muitas mulheres não estão prontas pra pornografia. E aí elas veem aquilo e falam, ai, que horror, nossa, aí gera estímulo negativo pior. Carol, vou aproveitar pra te interromper aqui, porque tem uma pergunta sobre isso no quadro Sussurra Aqui, Confissões ao Pé do Ouvido. Solta pra gente, produção, por favor. É normal não sentir tesão assistindo pornô? Então. Era isso que você tava falando. Realmente, Nath. Então, depende do tipo de pornô, né? E depende se a pessoa tá preparada para aquilo. Eu acho que mulheres, muitas vezes, as mais... que tiveram uma educação mais rígida, elas têm que começar com uma coisa meio soft. Mais um Bridgerton. Sabe? Uma coisa mais... Mais um conto erótico, romântico, pra ir galgando níveis até chegar à pornografia e se sentir confortável com aquilo. E não ficar com essa postura de ai que nojo, ai que medo, ai que vergonha, ai que... Na resistência, Pode ser assim. interessante também, sabe? Eu acho que a pornografia, ela amplia o mundo erótico. Porque ela tem várias situações, principalmente essa pornografia bem feita. Repertório, né? O que eu acho interessante, assim, se a gente for pensar nesse consumo positivo da pornografia, é justamente a possibilidade de você assistir alguma coisa com a tua parceria, ou sozinha, mas ou com a tua parceria, e falar, e aí, isso aí te excita? Ou não, isso te, sei lá, de alguma forma incomoda? E descobrindo que existem, assim, desde... coisas light do tipo massagens tântricas, ou um consultório de massagem, uma sessão de massagem, até um lance de escatologia, que vai mexer com urina, fezes, vômitos e por aí vai, tem toda uma categoria. Mas eu acho que aí passando, de repente, e entendendo o que funciona, o que chamou, prestar atenção no que chamou a sua excitação, né? Então, de repente, aquela categoria lá você não gostou, mas naquele momento, naquela cena, teve uma posição, teve uma frase, teve algo que excitou você. E aí, aproveitar disso pro teu repertório, né? Pra colocar na tua vida. Então tem um lado positivo da pornografia que é interessante para ampliar aí nossas fantasias, né? Principalmente mulheres que não crescem com repertório nenhum, né? Mas é isso, tem que entender o tipo, tem que entender qual é a sua praia. Eu não sou contra a pornografia. Eu acho que a gente precisa entender o tipo de pornografia, e principalmente a pornografia ética, né? E assim, gente, só lembrando que a gente vai ter várias camadas aí, isso que ela tá trazendo da pornografia ética é muito importante, porque a gente sabe hoje que diversos portais grandes de pornografia têm vídeos vazados, que não são vídeos que foram consentidos, então são pessoas que se filmaram, por exemplo, transando com a ex-namorada, e aí pra fazer o tal do porn revenge, pra se vingar da ex-namorada,
namorada, vai lá e publica no portal. Então, você pode ter pessoas que fazem vídeos, enfim, de toda forma não consentida, não ética. Ou seja, quem tá ali ou não foi pago, ou não tá sabendo que esse vídeo iria subir para uma plataforma. Esse é o grande perigo de a gente consumir pornô não ético, tá? Pessoas que foram violentadas durante as gravações, tem uma série de denúncias a respeito disso. Então, é óbvio que, sempre que possível, se você tiver condições de acessar conteúdos que são mais restritos ou que são pagos, provavelmente lá vão ter ali alguns, eu não sei se a palavra seria essa, seriam selos de ética, mas eu sei que tem uma parte da indústria que tenta se regulamentar justamente para que a gente possa usufruir desse entretenimento de uma forma mais consciente, mais correta, né? Então, eu também concordo, eu acho que a pornografia ela pode ter o seu lado positivo, mas a gente precisa tomar cuidado também com a questão de vício e tudo mais. E eu acho que os homens estão mais suscetíveis, né? Sim, a gente tem que lembrar que o vício da pornografia vem da dopamina. Né? Ela dispara ali um estímulo e aquilo você quer mais. Gera o ciclo de recompensa e você quer mais. É igual, sei lá, qualquer tipo de vício, né? Uhum. Eu vi uma vez um artigo um artigo científico falando que existem os pornossexuais, que são pessoas que hoje, homens em sua maioria, que preferem se satisfazer sexualmente com pornô, do que no sexo real. Porque no pornô você não tem que estar preocupado, você tá consumindo, você não tem que estar preocupado com a performance, se você vai broxar ou não, só sobre se vai agradar né? ou não. Só sobre você, exatamente. E aí eu quero aproveitar para convidar, né, para esse bate-papo, o médico urologista e andrologista Marco Túlio Cavalcante. Bom dia, Preliminares Podcast. Obrigado pelo convite, Natália, doutora Carolina. E meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista, andrologista, trabalho com performance masculina, principalmente sexual, tratamento da disfunção erétil, doenças de Peyronie, curvaturas penianas, reconstrução peniana, estética genital masculina e reposição hormonal. Então a gente faz bastante aí cirurgia genital, próteses e converso com homens o dia inteiro, presto atenção atentamente nas queixas, e o tema pornografia sempre vem, né? Então, talvez por isso o convite. Me passaram 2 perguntas aqui para responder, né? Como o consumo de pornografia impacta na saúde masculina, né? Primeiro, impacta. Sim ou não? Sim, impacta. E é só impacto negativo? Não. Tem o lado positivo e o lado negativo, né? Uma minoria dos homens tem problemas negativos, né, com impacto negativo com a pornografia. Tem estudos que falam de 8 a 11% dos homens classificam a pornografia como ruim, o consumo para eles faz mal, né? O resto não. Por quê? Porque pode usar a pornografia como você assiste com a parceria para poder, de repente, apimentar uma relação, estimular fantasias. De toda forma, é um tipo de contato com a parte sexual. Muita gente ninguém ensina a fazer relação sexual, variações, repertório de posições. Então, de alguma forma, é algum tipo de aprendizado, né? Dependendo do tipo de pornografia que é assistido. Tem vários tipos, a gente sempre orienta que sejam bem mais parecidas com a realidade, né? Se for consumir a pornografia. Mas muito bem, então não é só impacto negativo, tá certo? Nesse estudo que fala que 8 a 11% dos homens falaram que tem impacto negativo, para as mulheres só foi de 2 a 4%, né? E é diferente? É diferente, porque a pornografia você vê, é só estímulo visual e auditivo. Na relação sexual tem todo o contato, estímulo tátil, estímulo olfativo, conexão interpessoal. Então, realmente é diferente, não é a mesma coisa, mas ela pode também, o ideal não é demonizar a pornografia aqui, tá? Bom, enfim,
alguns exemplos de impacto negativo que eu separei aqui para vocês. Primeiro, distanciamento da realidade. Então, se o homem consome pornografia, isso está distanciando muito da realidade, é um impacto negativo. O outro, dessensibilização de estímulos sexuais. Se aquilo você assiste demasiadamente, quando você vê na realidade, você tem aquela expectativa, fala, nossa, mas não é isso tudo, não é aquilo que eu imaginava. Então, é tipo expectativa e realidade que é diferente. Outra coisa também que pode ser negativo é quando a instrução às vezes não é tão boa e você fica comparando corpos, o homem compara o pênis dele e aí ele pode sentir uma sensação de inferioridade. Homens que têm pênis até acima da média acham que tem pênis muito pequeno porque vem ali as exceções das exceções. Eu brinco com o paciente, é igual você sentir-se baixinho na NBA com 1,85. Você tem 1,85, você está bem, e aí você está do lado de caras de 2,10, então você se sente pequeno, e parece pequeno mesmo. Mas isso porque a base de comparação é outra, né? Então, isso, e quando a pornografia prejudica também atividades do dia a dia, no trabalho, diminui sua concentração, você não dá atenção à sua família, né? Então, seu cônjuge prefere consumir pornografia, isso aí é um impacto negativo. Quando você sente culpa quando usa pornografia, então tudo isso, essa sensação de culpa, essa sensação de isolamento, esse prejuízo nas suas atividades, aí isso é um impacto negativo. Repetindo, isso é para a minoria dos homens. E a outra pergunta é, o que é considerado exagero, o que é considerado vício, né? A frequência que você usa pornografia e o tempo não são melhores parâmetros, e não existe isso. Uma vez por dia é vício, 2 vezes por dia é vício, 30 minutos, 1 hora por dia é vício. O tempo e a frequência do uso não são os melhores parâmetros, e sim como isso impacta na sua vida. Se você não consegue controlar seu impulso, se você usa para descontar alguma coisa, descarregar alguma coisa, fugir de alguma realidade, evitar algum contato, né? Então isso já é mais danoso. Se isso prejudica teu foco, como a gente falou no trabalho, se isso prejudica tuas relações interpessoais, se você não está indo procurar se conectar com ninguém por conta da pornografia, né? Então esse impacto realmente a gente considera já que isso é um vício, é um exagero, tá? Então, eu espero que tenha contribuído com alguma coisa. Obrigado pelo convite e até os próximos. Muito bom, Dr. Marco Túlio. Adorei aí seus comentários. Acho que vão ajudar muita gente, né? Especialmente nessa parte aí de entender o que é vício natural e o que é vício. Eu quero trazer um dado aqui, Carol, para acrescentar que, olha só, 22 milhões de pessoas no Brasil assistem sacanagem, tá bom? Sendo que 76% são homens e 24% são mulheres. A maioria tem menos de 35 anos, classe média alta e tá num relacionamento. E aí é muito interessante porque as mulheres, elas muitas vezes acreditam que o homem só vai assistir a pornografia se ele tá solteiro, que se ele tá realizado sexualmente com a sua parceira, ele não vai procurar esse tipo de coisa. Ai, amiga, não sei nem como é que eu te conto essa notícia. Então, como a gente já falou, a sexualidade da pessoa, ela é dela. Uhum. E ela pode exercitar essa sexualidade com a sua própria intimidade. Igual a mulher, igual quando a mulher fica chateada porque o cara não gosta que ela use um brinquedo sexual. Uhum. Eu acho que pro homem, a pornografia, ele entra nesse lugar de brinquedo sexual. Né? É um instrumento que ele usa ali pra curtir os seus próprios desejos. E, né, eu acho que é super normal e você não precisa ficar enciumada. Isso estimula, claro, né, se não é um vício, esse tipo de coisa.
Também acho. Acho que até aproximaria, assim, faria alguma brincadeira do tipo, pô, deixa eu ver aí o que você tá vendo, de repente me animo também. Ou vamos achar alguma coisa que a gente se anime juntos, né? Isso, exato. Eu iria um pouco por essa linha. Mas que assistem muito, recebem. Muitas vezes não são homens que vão ativamente em busca de uma pornografia, mas que acabam recebendo em grupos de WhatsApp. Sim. Não tem como. E outra coisa que eu acho legal dizer, e que aí um cuidado mesmo, é que no Brasil tem pesquisa da USP mostrando que o primeiro contato com pornografia, o consumo mesmo de pornografia, vai acontecer aos 12 anos. A partir dos 12 anos é bem novo, né? É muito novo. Então, como é que a gente pode orientar os nossos filhos, sobrinhos, né? Enfim, como é que a gente pode orientar essa galera que tá chegando e que já está consumindo? Porque eu acho que, assim, vai ser muito difícil, por mais que a gente tenha aplicativos, né, que conseguem barrar alguns conteúdos, 18+, e tudo, eu acho que nada é mais eficaz do que uma boa conversa, né? Sim. Entender. E, assim, o adolescente, ele vai estar com uma sexualidade muito intensa, borbulhante, curiosa, querendo entender, né? Mas eu acho que só explicar que aquilo não é o sexo que ele vai fazer com a namorada dele, que aquilo é uma performance, que aqueles corpos ali são corpos que estão insuflados, né? Um pênis enorme, e que não é esse tipo de coisa que gera prazer. Enfim, eu acho que coibir de assistir, eu não sei se depois de uma determinada idade eu acho possível. Que é muito difícil. Eu acho que tentar postergar essa idade cada vez mais, né? Eu acho que é melhor pro cérebro deles estar também um pouco mais maduro para entender isso, porque também tem a coisa da dopamina, que no adolescente é muito intensa, né? E gera vício mesmo. Enfim, conversar bastante, né? A gente vai ter episódio aí sobre como conversar, né, de sexualidade com os filhos, com os adolescentes, enfim. Mas acho que é meio dizendo pra eles assim, olha, imagino que você já tenha recebido algum tipo de imagem, algum tipo de vídeo, né, de pessoas fazendo sexo. E eu quero contar pra você, assim, só pra te situar, que essa não é a estrita realidade. Então, não se baseie nisso pra achar que o sexo que as pessoas adultas praticam é assim, porque não é, né? Isso. E falar que é importante conhecer o seu corpo, é importante se tocar, que isso é normal, que todas as pessoas fazem isso, que isso não é errado, né? Só que o estímulo, ele, né, tem que ser adequado. Porque às vezes vai pra uma coisa muito, muito forte, sabe? Nessa pesquisa também, mais de 1.000 pessoas responderam a pergunta, por que você assiste pornô? E aí tem um pouco do que o doutor trouxe também, que é pra ver e aprender posições sexuais, situações e posições sexuais, pra sentir prazer individual, para proporcionar uma criação compartilhada, que aí é nos casos em que os casais usam a pornografia como uma pimentinha ali, né? E aí, por fim, como uma válvula de escape para casos de solidão, carência, desilusão, né? Sim. Carol, então vamos caminhar aí pro final esse episódio com o Penetra para ir mais fundo no assunto? Bom, eu vou indicar 2 coisas. Primeiro, o perfil Make Love, Not Porn, da Cindy Gallop, que é uma americana já sexagenária, que é muito divertida, e que ela lançou esse movimento, né, de Make Love. Faça amor e não pornô, que eu acho que é muito legal. E vou indicar, no site da Lust Cinema, tem o Ex Confessions, que são historinhas. São bem legais, enfim, eu acho que estimula bastante a imaginação, aquilo que a gente falou de um pornô ético, um pornô feito por mulheres, que leva em consideração o desejo feminino, então que eu acho muito interessante, indico bastante. Gosto muito, adoro essas sugestões da Carol. O Make Love Not Porn só falar um pouquinho mais, ele é uma
plataforma, né, de TV também paga, e são vídeos reais. Então, são pessoas reais que foram lá, assinaram um termo dizendo, sim, nós topamos compartilhar o sexo que acontece na nossa casa, sem grandes produções, sem nada demais. E aí você vai ver mulheres grávidas, casais de homens, enfim, idosos, o que você imaginar. Mas aí, assim, é um sexo que está verdadeiramente acontecendo, né? Sem aquela coisa toda da performance, de agora vamos olhar a luz, agora vamos ver se nesse ângulo o pênis parece maior. Não, é um sexo mais real, assim. Então, acho bem interessante se a gente for pensar mesmo num lance mais educativo e mais ético. E, lance de cinema também muito bom. Muito bom. Muito bom, viu, gente? Porque o lance desse pornô pra mulher é que, de fato, você vai ter a mulher muito mais protagonista, né? Então, assim, ela fez uma pesquisa bem grande, ela faz pesquisas bem interessantes sobre quais são as fantasias que mais povoam aí o imaginário das mulheres. Bem legal, Carol. Então, fiquei pensando aqui no que indicar. Eu vi um tempinho atrás um documentário na Netflix que chama-se Watch Pornhub. Acho que é Sexo Bilionário. Que é sobre esse, não sei, imagino que seja o maior portal mundial de pornografia. E ele vai trazer um pouco dos bastidores, assim. Então, é bem interessante. Tem ex-funcionários, enfim, tem questões jurídicas, etc. para mostrar que, de fato, a indústria da pornografia é uma indústria bilionária, ela é uma das responsáveis pela origem da internet, imaginem só. Sim. Que o tamanho da demanda, né, eles estão sempre à frente do que há de mais tecnológico, porque realmente tem muita gente que paga por isso, que busca por esse tipo de conteúdo. Então, ele vai trazer mais esse olhar do debate mesmo, da discussão sobre a responsabilidade dessa indústria que atua aí como uma mídia, infelizmente, ainda formando o nosso imaginário sobre sexualidade, sobre o sexo que se pratica. Então, fica aí a recomendação para vocês. Temos um episódio? Temos. Então, pessoal, seguinte, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, Preliminares Podcast. Acompanhe a gente e siga no Instagram, preliminares.pod, e ouça nos tocadores de podcast, no seu tocador de podcast, Spotify, Deezer e Apple. Até a semana que vem? Exatamente. Eu ia pedir também para você que escuta a gente no Spotify para fazer uma avaliação. Verdade. Isso é bem importante pro podcast. Vai lá, deixa sua estrelinha. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo.